Isso aconteceu há alguns anos comigo. E olha, eu vou dizer pra vocês, eu fui uma pessoa que eu sempre vi o meu patrão, ele fazendo de tudo, mas de tudo pelo cliente. Sempre vi isso. Até que uma vez aconteceu o seguinte, o cliente, ele estava tão inconformado, porque ele não estava enxergando, ele não estava se adaptando bem. A verdade é que a gente tomava as medidas, eu me lembro, isso marcou minha vida profissional, tá, pessoal? O mais engraçado é que ele não conseguia entender o seguinte, ele tinha que usar o óculos aqui, só que ele usava óculos de perto. Então ele colocava o óculos aqui e ele não entendia, ele queria usar um multifocal como ele estava acostumado, assim. Então a gente, enfim, o homem acabou estressando na loja. Ele acabou estressando e ele começou a ofender com outros clientes dentro da loja, ele começou a ofender o meu patrão. E isso foi quase que no início, acho que eu tinha aqui uns 16 anos. Isso pra mim estava sendo uma novidade. Não sei se vocês já passaram por essa sensação, o cliente ele sai de si, começa a gritar na loja, começa a se espanar. Olha só. E essa é uma lição que eu vou falar pra vocês, não partiu do dono da loja, partiu de um cliente que assistiu tudo isso. Enfim, o cliente estava descontente. E que ele tem o direito. Se ele não gostou do óculos que você vende pra ele, ele tem o direito de dizer, olha, não gostei como ficou, e te explicar os motivos de tudo isso. Não estamos discutindo isso, tá, pessoal? Enfim, só sei que ele se espanou, começou a esbravejar dentro da loja com outros clientes, ele pegou o óculos e jogou no rosto do meu patrão. Aí o óculos bateu no peito ainda, caiu no chão, e ele começou a xingar, olha, era filho né, era baralho, enfim, tudo que vocês possam imaginar. Eu acho que esse cliente ele saiu já muito mal de casa, enfim. E o cliente ele falou assim, queria o dinheiro dele de volta e tudo mais. E ele saiu, foi embora. Ele falou assim, eu vou voltar mais tarde, quando estiver mais calmo. Desse jeito, olha só. E aí, pessoal, um cliente que estava na loja, ele chegou, reuniu a gente, e ele falou o seguinte, olha, depois de assistir uma cena dessas, eu vou dizer uma coisa pra você. Aliás, eu vou te perguntar, eu acho que você é o dono da loja, né? Falou pra meu patrão. E aí, ele falou o seguinte, você trata assim seus funcionários? Jamais. Você deixa que algum funcionário trate dessa maneira um outro funcionário? Então você não admite que ninguém falte com respeito com ninguém. Então eu vou te dizer uma coisa, o teu cliente, ele é uma extensão da tua venda, mas você não pode admitir que nenhum cliente falte com respeito à tua equipe, nem sequer você, porque isso tem que permear a tua empresa. A falta de respeito, né, você perde a razão. E não pode acontecer somente o fato de somente eu, que estou dentro da loja, perco a razão quando eu me estresso com o cliente. Se o cliente ele se estressar, se o cliente te ofender, se o cliente ele gerar todo um desconforto com a tua equipe, você não pode permitir que o teu cliente faça isso. Se um funcionário seu faltar com respeito com outro funcionário, o que você faz? Eu demito. Aí ele falou assim, então é o que você tem que fazer com um cliente desses. E aí ele começou a explicar que sobre a lei de Pareto, ele explica sobre 80-20, né? 20%, normalmente 20% dos vendedores produzem 80% do faturamento, só que 20% dos teus clientes vão sugar 80% da tua energia, e dentro desses clientes, dentro desses 20 clientes, provavelmente vai ter 80% desses 20 clientes que vão sugar a tua energia de uma maneira, assim, violenta. Vão violentar realmente a tua energia. Então, resumindo, se você tem um cliente que ele não está entendendo, e acreditem, tem clientes que você pode oferecer para ele a pílula do rejuvenescimento. Você pode dizer para ele assim, olha, toma essa cápsula que você vai voltar a ter 20 anos. Você vai ter o vigor de um jovem de 20 anos. Mesmo assim, ele vai estar descontente. Tem cliente que você pode oferecer para ele um óculos de sol, você pode dar qualquer desconto. Tem cliente que você pode dar uma lente para ele, para deixar ele feliz. Tudo isso no ato da venda. Né? Mas quando acontece alguma falha, e quando eu digo uma falha, eu estou lembrando sempre de que o óculos que você confecciona com o teu cliente, ele não depende exclusivamente de você para entregar ele na data certa. Você depende de um surfacagista, você depende de uma pessoa que faz o pedido, você depende de uma montagem, você depende de uma série de coisas que podem acontecer. Né? Agora, se você não conta com a compreensão de um cliente, óbvio que tudo isso você tem que estar preparado, né? Mas você tem que ter um plano B quando acontece numa lente. Enfim, você vai ligar para teu cliente e dizer, olha, aconteceu algo terrível, enfim, olha, infelizmente houve um problema na confecção da tua lente, eu vou fazer uma lente reserva, você faz qualquer coisa. O cliente pode até ficar bravo e falar para você, ó, poxa vida, eu sabia que ia acontecer isso, falando para não comprar com você, mas poxa, vou fazer o quê? Faz o óculos o mais rápido possível. Agora, disso, para um cliente te agredir verbalmente, né? Te ofender com palavras, falar palavrão para você, sabe? Isso você não pode admitir. Pelo menos isso, nós não admitíamos onde eu trabalhava. E o meu patrão, ele foi muito claro naquele dia e falou assim, você tem toda a razão. Eu não posso admitir que um cliente, por mais errado que eu esteja, parta para cima de um funcionário meu. Não posso permitir isso. E esse é um cliente que eu devo de mandar embora. Eu tranquilamente, assim, o que nós fizemos de errado, eu vou olhar depois. Mas nada justifica, veja bem, pessoal, nada justifica você agredir verbalmente um funcionário. Nada justifica você agredir verbalmente um colega teu. Nada justifica um patrão teu te agredir verbalmente. Né? Nada justifica. E se dentro de uma empresa isso não é permitido, então as empresas elas não permitem que um cliente haja dessa maneira com um funcionário. Pessoal, quando um cliente ele está fazendo isso com a empresa, vocês não imaginam, ou creio que vocês imaginem, o quanto de energia não é roubada da empresa quando isso acontece. Você faz de tudo para o cliente e o cliente ele te maltrata. Então tem vezes que você tem que fazer de tudo, mas tem um limite para fazer o tudo com o cliente. E tem uma hora que você tem que ligar para o teu cliente e falar assim, olha, seu João, tentamos fazer o tudo, mas eu percebi que o senhor realmente não está satisfeito. Então quero lhe pedir um favor. O senhor pode vir buscar o seu dinheiro de volta?
Você não tem noção. Assim, eu já fiz isso algumas vezes. Não foram muitas, mas já fiz isso algumas vezes. Eu digo pra vocês que a metade, não, eu diria que 60% dos clientes, sabe o que eles fizeram? Eles foram na loja e pediram desculpas. Olha que coisa. Então, assim, óbvio que a gente não pode ser uma pessoa boa de resolver problemas. Eu sempre falo isso. A gente tem que evitar o problema. Eu preciso de evitar o problema. Não posso ser uma pessoa... Eu sou bom de resolver problema. É algo que eu tenho que sair na frente. Eu sou bom de evitar problemas. É isso que você tem que colocar na tua cabeça. Seja uma pessoa que evite problemas. Vai no fundo, vai na raiz para evitar essas coisas. Então, assim, eu queria te pedir para você colocar isso em questão com teu patrão, com teu gerente, com teu líder, né? Porque ninguém merece ser maltratado, não, gente. Ninguém. Ainda mais quando a gente faz de tudo para agradar o cliente, né? Então, quando eu falo que a gente precisa demitir às vezes um cliente, né? É quando você faz de tudo para ele e ele não é compreensivo. E eu brinco sempre, né? Você pode dar a pílula do rejuvenescimento para ele, né? Mas tem pessoas que vão reclamar que você me deixou muito jovem. Eu posso ter 70 anos, você me deixa jovem e eu vou reclamar com você que você me deixou jovem demais. Para, pelo amor de Deus. E aí você, enfim, você faz tanta coisa para agradar e afinal de contas que isso acaba com o teu dia, isso te deixa sem energias positivas. Então, eu queria que vocês pensassem nisso. Se você achar isso é algo que eu sempre levei comigo para as empresas onde eu trabalhei, tá? Eu acho que ninguém deve faltar com respeito, nem mesmo o cliente. E se ele fizer isso, assim como se um funcionário fizer isso dentro da empresa, ele é demitido. Então, se o cliente fizer isso, né? Ele é demitido também dentro da empresa. A gente chama ele, devolve o dinheiro para ele, pedimos desculpas e tchau. Pode fazer o seu óculos em outro lugar, porque ele vai fazer isso em outro lugar, acreditem.